Graças a Deus, aleluia. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pés, por favor, para lermos as Escrituras, como já foi anunciado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pai Celestial, quem seria capaz de fazer isto, Senhor? É a Tua graça. Nós confiamos nela. Ela é que nos dá, Senhor, essa petidão, para podermos ser assim. Ajude-nos, Pai, mais uma vez te pedimos, no Teu nome, esse nome precioso, o nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, ser uma nova massa, quando fala em massa, você sabe, né? Muito bem. Isso dá para nós já o entender em tudo. Quando se trata a respeito, não é de outra coisa a não ser de ser humanos. Ser uma nova massa. Então, é um pensamento que eu quero ter e usar quanto a isto, ser uma nova massa, que é exatamente o que precisamos ser. E termos o direito que nos pertence, que Jesus tem nos dado ali no Calvário. Nós não podemos deixar que Satanás venha tirar isso de nós por nada. Deus tem nos dado ali esse direito, pagando um preço, dando a nós esta redenção, essa confiança de podermos andar neste caminho, sendo novas criaturas em Cristo, sob este sangue desse Cordeiro Imaculado. Vamos deixar com que o Espírito penetre bem e enfatizam-se estas palavras dentro das nossas almas, em sabermos que nós devemos ser santos. Não com a nossa própria santidade. Por isso que nós não precisamos de ter medo de se tornar fanatismo ou fanáticos. Porque o Espírito Santo não é um fanatismo. O Espírito Santo é algo real, concreto e verídico. Não é um bom pensamento, nem uma boa imaginação, e nem somente um bom trato, é uma vida. É uma ação que nos envolve.
é o Espírito Santo em nossas vidas. Ele dá a nós essa mudança, que não é um ser humano que pode fazer isto. Ninguém pode mudar-se a si mesmo. Ninguém pode fazer nada para ser bom. Porque isso parte de semente. É de natureza. É da vida que está ali dentro de você. E, de acordo com a lei da reprodução que Deus colocou, em cada semente, ela é obrigada a produzir segundo a sua espécie de vida que está nela. Então, e nós somos esta semente. E quando nós temos essa semente eleita dentro de nossas vidas, isso vai renovando todo o tempo em nós. É um reavivamento contínuo. Correto? Por isso que a tendência de um cristão é sempre ser avivado. Porque esta vida, ela é nova todo o tempo. Deus não se faz novo, Ele é novo. Correto? Ele nunca envelheceu e nunca rejuvenesceu. Ele sempre é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então, é o que toma forma nas nossas vidas. Esta mensagem, imagem de Cristo, o profeta, ele dá um exemplo tão grande no natural, mostrando que é o espiritual. Falando sobre uma massa. Agora, não uma massa de pão e nem de carne de ser humano, mas uma massa d'água. Ele mostra isto, dando um tipo. Ele diz assim: certa vez, é o parágrafo 11 ao 13. Certa vez eu estava no litoral e eu acho que já contei isso várias vezes. Mas faz muitos anos, e foi a primeira vez que eu vi não foi o mar, isso foi no Lago Michigan. Hope e eu estávamos ali em cima, quando aconteceu aquilo ali na Conferência Mundial. Isso foi por volta de, eu creio, por volta de 1922. O irmão Egan, o melhor que eu recordo, quando aconteceu a Conferência Mundial em Chicago, foi a primeira vez que eu vi uma grande massa de água. Lembra-se, eu quero enfatizar esse pensamento, ser uma nova massa. Então você vai ver, todo o tempo eu enfatizando, massa. Entendeu? Todo movimento que nós vamos agir, atuar e falar em torno disto. Uma massa, uma nova massa. E eu fiquei ali naquele dia, e vi aquelas grandes ondas, exatamente como uma manhã de Páscoa. Eles fizeram um culto de alvorada ali, e vendo aquelas grandes ondas se movendo, parecia que elas estavam tão felizes, desse jeitinho que é o cristão.
Quando eu leio as mensagens do Mombrana, eu estou vendo no lado espiritual. Ele está falando de nós, de filhos, de filhas de Deus. Ele está falando da sua igreja, da noiva. Você nunca pense só no lado natural. Você tem que ter mente espiritual para ver as coisas do lado espiritual. Isso é o que sucede com esse crente também. Estava tão feliz. Então eu comecei a pensar, sabe, não há mais água nesse lago quando isso fica assim, do que tem quando está perfeitamente silencioso. É a mesma quantidade de água, nenhuma gota a mais, a mais. Mas eu pensei bem, por que os ventos chegam e agitam, e logo desse jeito? É para tirar todo o lixo do lago. Vê? Ele lança toda aquela coisa na praia. Então, eu penso que é como o lago tendo um reavivamento. Por isso que o cristão, irmãos, de vez em quando você tem um reavivamento. E esse reavivamento, ele é manifestado exatamente, às vezes, através de momentos difíceis que você tem na vida, está passando. Fique sabendo, há algo por trás disto. Há um vento soprando por trás disto, para poder fazer com que tudo que é mal, ruim, nojento, asqueroso, está na sua vida, sai. Aleluia. Por isso que, de vez em quando, a vida de um cristão, ela é sacudida. É agitada. O verdadeiro cristão, ele não se acomoda. Não, a vida dele é todo o tempo no avivamento. Amém. É o vento veemente soprando. Vê? Ele se agita e salta e sacode para os lados, até tirar toda a impureza para fora. É exatamente assim que é o reavivamento. É para permitir que que possamos entrar no Espírito do Senhor e regozijar. E corrigir o que há de errado. É uma aproximação e uma consagração e dedicação, até que todas as coisas e dúvidas do mundo sejam todas lançadas lá na margem. Você sabe que não tem uma coisa mais gostosa do que uma vitória com lutas. Uma vitória que você tem com suor, e às vezes até com marcas, cicatrizes, choro, lágrimas. Mas tem uma coisa, quando você sai do outro lado com um troféu na mão, aquilo tem um paladar gostoso. Desse jeitinho. Isso é bom. Às vezes você tem uma enfermidade, irmã, muito
tempo e está lutando com aquilo, está lutando e ora e pede a Deus, pede oração e parece que aquilo dali não sai. De repente Deus entra em ação. Num piscar de olho, você tem a vitória. Aquilo traz um gosto, um paladar, a fé cresce, você é edificado, cresce na estatura completa de um homem perfeito. Aleluia. É desse jeitinho que é o verdadeiro cristão. Ele só vem através de lutas, de dificuldades, de provas, de testes, batalhando, mas tem uma coisa, você vai tomando frente, você vai chegando até chegar. Desse jeitinho. Isso é reavivamento do Espírito Santo na sua vida. Quando esses crentes, eu fico assim pensando, quando esse crente está muito acomodado, ele está precisando de um tapa. Ele está precisando de uma tempestade. Vê? Então, dali em diante, é uma boa e limpa corrida. Não há mais nada para te atrapalhar. Deus tira todos os basculhos, tira todas as folhas podres, tira todos os galhos podres, tira todos os espíritos errados, faz uma limpeza, deixa essa fonte correr água limpa. Oh, esse é o avivamento do cristão. Ele olha para frente, ele olha para o lado, ele olha para o outro, ele olha por trás, todos os embaraços ficou para trás, o pecado ficou para trás, e ele está avançando. Desse jeitinho. Eu amo isto. Quando o velho barco da vida começa a se mover, através disso, eles não precisam prestar tanta atenção, porque está tudo fora do caminho. Isto é bom. O vento veio e deu uma sacudida para lá, para cá, e jogou para lá e para cá, e deu a você um amém. O que é o amém? Ponto final. Assim seja. Não é mesmo? É assim que é a vida de um cristão, irmãos. Quando o Espírito Santo, olha, ele faz todos ser iguais. Todos os verdadeiros cristãos, eles estão passando por isto. Não tem nenhum. O Espírito Santo na sua vida, ele trabalha desta maneira, irmão. Nós não estamos aqui para ficar acomodados, calados, quietos, como outros pensam que você tem que ter uma vida cômoda. Uma vida prazerosa nas coisas do mundo, satisfazendo os prazeres da carne, deitado em uma rede, sacudindo para lá e para cá, e tendo essa vida acomodada. Não, a nossa vida é carregada de espinhos. Cruz fala de provas, cruz fala de sofrimento. Cruz fala de lutas, cruz fala de morte. Paulo chega a dizer que nós estamos como ovelha, morrendo todo dia. Todo dia.
É dessa maneira que Deus trabalha com cada filho para tirar de nós tudo que é cruel, tudo que é mal. Para que nós sejamos essa verdadeira massa, sem fermento. Não é mesmo? E o Espírito Santo é que faz essas coisas, sacode. Jesus falando para os discípulos, ele disse assim, nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. É isso que é o avivamento do cristão. Eles nos mantêm com essa cerviz constantemente encurvada, dobrado, humildade. Humildes. Pessoas humildes te faz ser assim, irmãos. Se ele deixar você avançar por conta própria, isso vai trazer a você uma confusão tremenda. Deus sabe muito bem o que nós necessitamos. E o que nós devemos fazer é reconhecer isto. Veja lá no princípio, lá. Adão e Eva. Eles estavam tão acomodados e tão tranquilos. De repente chegou uma tempestade tão grande sobre eles que eles não souberam como sair daquilo. E hoje eu fico pensando, nós somos bem exercitados. Somos bem ensinados, bem instruídos pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, para podermos reconhecer as táticas de nossos adversários, dando a nós o discernimento e o conhecimento da verdade, para não deixar de sermos cirandados. Verdade? Porque Satanás, ele lutará de todas as formas para tentar fazer de você um escravo dele. E Deus já nos libertou para podermos sermos isto, essa nova massa. E nós devemos oferecer os nossos sacrifícios com um sacrifício limpo, sem fermento. Foi o que Deus exigiu. Essa mensagem, a unidade de um Deus, a partir do parágrafo 30 ao 33, a unidade de um Deus é uma única igreja. Ele diz assim, você observou como o diabo enganou a Eva? Tudo o que ele disse era exatamente a verdade. Era a verdade. Exceto uma coisa. Disse, seus olhos serão abertos e você conhecerá o certo e o errado. E assim por diante. E você será como os deuses. Porque você não conhece o certo e o errado agora. É um infante. É um indônio. Você entendeu? Ingênuo. É um menino. Irmãos, nós não podemos ficar em nossos pensamentos. Nós temos que deixar que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Deixar que Deus os dirija. Veja como ele disse para ela. Era tudo a verdade. Ele disse, você será como os deuses. Porque você não conhece o certo e o errado agora.
E todas essas coisas eram verdadeiras. Ele estava citando a Bíblia. Hoje nós vemos essas pessoas, esses crentes, que eles deixam ser envolvidos. Deixa ser envolvido através de determinados pastores, determinadas pregação, determinados crentes que se vê fogo, se vê sangue, se vê sinal, ou seja, causa emoção, causa grito, causa tudo quanto é tipo de sensação, é Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. A palavra de Deus, ela é correta. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta, ela penetra, ela vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos intentos do coração. Ela corta no entrar e corta no sair. Ela corta para cima, corta para baixo, corta de lado. Aleluia. Isso fere, isso cora, isso dói. Mas faz bem. Isso é avivamento. Isso é o Espírito de Deus agindo. Aleluia. Tudo que o diabo falou para ela era verdade. Mas quando ela disse, o Senhor Deus disse que morreremos. Ele disse, certamente não morrerás. Acrescentou uma palavrinha, a palavra não. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 4, ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que ele disse em Apocalipse 22, 17 e 18, que nada deve se acrescentar neste livro, desta profecia. Nada deve tirar, qualquer palavra que tirar do livro desta profecia, será tirada a sua parte da árvore da vida. E será riscado o seu nome do livro. Não pode acrescentar e nem diminuir. Tem que ficar exatamente com a palavra. Então você vê. Ele diz, certamente não morrerás. Vê. Tanta verdade naquilo que só um pouquinho então de mentira. Como Jesus disse na terra, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ei, irmãos, e como levedou mesmo. Nós chegamos na situação que chegamos. O mundo está num estado deplorável. Mergulhado e enebrecido nas trevas de pecado. Mergulhado exatamente nisso daí. Toda a massa foi fermentada. E isso tem que estar perfeitamente correto. Ou não é correto de modo algum. E o plano da salvação tem que ser exato. E as promessas de Deus são exatas. E elas operam de uma forma exata. Ou algo errado em alguma parte. E se a igreja do Deus vivo não está realizando o que Deus lhe propôs a fazer, há algo errado com aquele sistema. Em algum lugar tem que haver. Hoje nós podemos ver a situação. Satanás, ele entra até nas coisas lícitas, quanto mais nas ilícitas. Por isso que você vai ver São Paulo falando, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me convêm, mas ele diz, mas eu não deixo ser vencido por nenhuma delas. Ele diz, o manjar é para o vento, e o vento é para o manjar. Mas ele diz, mas Deus aniquila tanto um quanto o outro. Aleluia. Então nós temos que estar exato com a palavra. Nós temos que termos uma vida mística. O verdadeiro filho, um verdadeiro eleito, um verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus, ele tem a vida mística como Deus tem. É verdade. Como que você pode ter Deus dentro de você e é um crente? Vejam, quando Deus está ali, a sua vida é mística. Ali está o amor divino, irmãos. Para que é dado isso para nós? O amor divino. É dado exatamente para nos posicionar na palavra. O amor divino, que é o Espírito Santo, é para dar unção para a igreja, é para dar unção para o pregador, é para ministrar a palavra e para posicionar cada membro no corpo. E quando o Espírito Santo está aí, eu amo você, você me ama, nós o amamos uns aos outros. Por quê? Porque nós amamos a Deus que não vimos. E a prova de que nós amamos a Deus é que nós amamos irmãos. Aleluia. Você vê? Você toma uma boa máquina, como um relógio, e deixe cada peça daquela máquina trabalhar em harmonia. Ele manterá a hora exata. Mas quando uma peça vai para um lado e a outra para o outro, não conservará as horas. Não importa quão boa seja a joia. Tudo tem que estar unificado. Nesta união, nesta unidade, nesse companheirismo do Espírito Santo. Você já pensou você falar mal do seu irmão? Você falar mal da sua irmã? Você está mal. Tem um espírito errado. Deus não está ali. Quando o profeta chegou a dizer assim, você quer manter ou reter Deus com você ou em você, fale as coisas boas um dos outros. Aleluia. Nós temos tantas coisas boas para falar. Fala que Jesus é o curador. Fala que Jesus salva. Fala que Jesus perdoa os seus pecados. Fala que Ele morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou e voltou na forma do Espírito e habita em você. Fala que você é uma verdadeira testemunha de um testemunho. Não é disto que nós devemos falar, não é mesmo? Trabalhar todo unificado. E esse é o propósito de Deus, que nós nos unifiquemos e sejamos um. Meu Deus. E aí você vê essas pessoas nessa situação, irmãos. É terrível uma coisa assim. Quando nós devemos, por isso que Jesus disse para os seus discípulos, quando eles começaram a discutir entre si, quando ele ir embora, quem de nós vai ser o maior? Quem vai ser o chefe? Quem vai ser o bispo? Quem vai ser o papa? Quem vai ser o cardeal? Quem vai ser o arcebispo?
Quem vai ser os supervisores gerais das assembleias? Ele disse, assim faz os gentios. Usam domínio sobre os outros. Mas entre vós não é assim. Aquele que quer ser grande, servirá de serviçal. E aquele que exaltar, será humilhado. E aquele que for humilhado, será exaltado. Isso é amor divino, irmãos. É o amor de Deus, meu, no seu coração, que faz isto. Lembra-se em Apocalipse capítulo 2, o verso 5? Essa mensagem era de Éfeso, parágrafo 74 e 75. Mas o profeta fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Eu sei, nós sabemos, somos bem ensinados, temos a revelação da letra, e sabemos que esta escritura ela não está relacionando-se com a noiva, mas com a igreja. Certo? É com a igreja morna. Agora, quando fala de tirar dela o seu castiçal, está referindo-se a eleitos, a filhos, que são os seus pensamentos, que são os seus atributos, que são essa luz divina, que está dentro desses velhos sistemas. E ele disse, se não arrepender, eu tiro eles de lá. E é o que ele tem feito. Quando nós ouvimos esse grito, sai dela, povo meu, nós saímos. Não é mesmo? Saímos para quê? Para ser melhores. Temos que ser separados. Jesus diz que tem que haver uma separação. Ele é um Deus separador, não misturador. Quando ele disse para Abraão, sai Abraão do meio da sua parentela, porque senão a sua fé não sobe mais do que a fé deles. Sai do meio da sua parentela, se separa, vai para uma terra bem longe, e vou levantar um grande povo, de você vai vir rei, príncipe, vai vir gente grande. Aleluia, de fato. O que é que você pensa quando ele disse aquilo dali, irmãos? Ele estava se referindo-se a nós. Agora, não é só eles que devem se arrepender. Nós, enquanto estamos nesse corpo, confinado nesse corpo do pecado, nojentos, imundo, às vezes às vezes somos vítimas de fazer coisas que não devemos fazer. Isto é a verdade. Agora, cada vez que erramos, nós não deixamos o sol se pôr sobre a nossa cabeça, não. Nós sentimos algo que nos condena, e nos corrigem, e nos leva a consertar aquilo. Ninguém fala mal do outro. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, Jesus nos ensinou assim. Quando você vir diante do altar, e trazer a sua oferta ao altar, e a lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, ele diz, deixa a sua oferta e vai lá e acerta com ele primeiro. Aí depois que você acerta, aí você vem e oferece a sua oferta. Aí Deus se receberá. Não vem com essa vida nojenta, imunda, pervertida, cheia de iniquidade. Deus não receberá a sua oferta. Por isso que o arrependimento é para todos. Por isso ele está dizendo assim, arrepende-te rapidamente. Não só hesite. Vejam, evidentemente, Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo.
A glória de Deus começou a crescer e continua aí tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seus gloriosos templos tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pantano habitado por aves aquáticas e população partira, com exceção de uns poucos incrédulos, numa esquálida vila. Não ficou sequer um cristão. A lâmpada fora arrancada do seu lugar. Isso representa a igreja hoje mundana, a igreja moderna, onde Deus está mandando que elas se arrependem. Mas ouça isso, agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas devemos ser rapidamente. Deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição. E então Deus restituirá. A glória virá novamente, não só a eles, mas também a nós. Pecamos 24 vezes, 24.000 vezes ao dia. Todas 24.000 vezes Deus nos perdoa. Não é mesmo? Ao dia. Irmão Brando disse 10.000 vezes, mas nós pecamos 24.000 vezes. Ele disse, eu peco 10.000 vezes, e Deus me perdoa as 10.000 vezes. E eu pergunto, e eu? Um profeta com uma vida tão consagrada como aquela? Cheio do Espírito Santo, a ponto de Cristo estava lá nele, revelando toda a palavra. E nós? Nós pecamos. E nós devemos estar todo o tempo debaixo do sangue, para que o Espírito Santo possa nos abençoar, não é mesmo? E fazer-nos completamente felizes. Eu me lembro daquela viúva, a Serepta de Sidom. Ou a Serepta, né? Aquela viúva, ela tinha as características do profeta. De tal maneira que o profeta foi enviado a ela. Porque as suas características eram a mesma do profeta. E quando o profeta chegou ali, irmão, ela tinha as características de ser boa. Como o profeta era bom. Ela era tão boa que dividiu o que ela tinha com o profeta. E aquilo dali foi tudo. Vejam, aquilo representa nossas vidas. Nossas vidas. Essa mensagem, um verdadeiro sinal, que se deixa passar por alto, a partir do parágrafo 107 ao 111, o profeta diz assim, o profeta, ele foi um sinal para a viúva, quando Deus enviou do Monte Carmelo. Quem era esse profeta? Era Elias. Esse profeta é um sinal para nós. Essa mensagem aqui. Você entendeu? Vejam bem. Quando Deus enviou do Monte Carmelo, em cima do ribeiro de Querite, mandou-o descer ali, depois que ele foi alimentado pelos corvos. E o ribeiro secou-se, ele desceu até a casa desta viúva. Que lugar para um pregador ir. Mobrana fala. Que lugar para um pregador ir. Porém, ele desceu ali, porque Deus disse-lhe para ir. Porém, ele desceu ali, disse,
eu tenho ordenado para ela alimentar-te. Coisa. Está pior do que esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós temos uma abastância. Tudo que nós podemos ter fisicamente, nós já temos. Hoje é um tempo que farturoso. É essa era que nós estamos vivendo. É a era da fartura em tudo. Você sabia disso? Que é um perigo, irmãos, você usufruir disso de uma maneira ilegal. É um perigo. Agora vejam, ela deveria ter sido um sinal. Ele deveria ter sido um sinal. Quando ela estava ali fora, tinha só um suficiente de farinha para fazer um bolo e ela e seu filho comerem-no. Só um suficiente botija para, só o suficiente azeite na botija para fazer uma pequena massa, para passar com isto. Ela disse, eu estou aqui fora apanhando 2 cavacos. Então, o Mambran disse que era a forma que os Idu faz. Os índios, né? Eles pegam 2 cavacos e cruzam assim. Põe fogo bem no meio do cruzamento. E o fogo queima e aqueles cavacos separam do outro. E ela pega e faz 4 tição. E ali faz um fogo. Vejam, por isso que ela está 2 cavacos. Cruz. Uma cruz. E ela não sabia que aquilo dali, Deus estava fazendo para ela uma cruz de livramento. Cruz fala de vitória. Cruz fala de luta. Cruz fala de morte. Cruz fala de prova, mas cruz fala de ressurreição. Aleluia. Fala de vida. Não é mesmo? Às vezes tem gente que tem medo da cruz dele. Corta um pedaço da cruz dele. Você não deve cortar a sua cruz por nada. Carrega a sua cruz, chorando, gemendo fisicamente, mas dentro você carrega alegre. Regozijando, feliz, beija a sua cruz, abraça a sua cruz. Quando você chegar no final, você vai cruzar o Jordão, passa por cima dela. E quando você passar do outro lado, dá uma mão para puxar você para dentro. Aleluia! Dê alimento para essa cruz. Que coisa! E naquela manhã calorosa, quente, horrível, quando o velho sujeito que parecia com o rosto coberto de pelo, cabelos grisalhos caídos nas suas costas, desceu ali. E sua cabeça calva brilhando. E encostou-se no portão e disse, traga-me um pouco de água para beber. E disse, além disso, traga-me um bocado de farinha em sua mão, um bolo amassado. Aleluia. Que bolo gostoso. É esse bolo que você pode amassar ele com a unção, com azeite, com a farinha. Amassa ele com o azeite do Espírito Santo, com a farinha da palavra. Come! Isso te dá um paladar gostoso, isso te dá vida, isso te dá sustento para superar. Na hora que vêm as lutas, os problemas, as enfermidades, as dificuldades, você está esse crente bem alimentado com esse bolo. Ela disse, eu não tenho suficiente farinha. Estou aqui fora agora apanhando 2 cavacos para fazer um bolinho para meu filho. E eu tenho apenas o suficiente para fazer um para ele e para mim. E nós vamos morrer e morrer. A morte estava na sua porta.
E a maneira de nós expulsar a morte é obedecer à palavra. Não deixe o diabo te fazer você se estribar em seus próprios pensamentos. Não deixe ele te enganar. Faça o que disse Deus para fazer. Se você tem que passar sede, você tem que passar fome, mas passa no caminho que te leva para a glória. Aleluia. Veja, irmãos, ele disse, não tem mais. Ó, que coisa gostosa. Eu quero ver quem tem isso daqui, que eu vou dizer agora. Quem tem, se é um papa, se é um astrólogo, se é um doutor em divindade, se é um teólogo, se é um cardeal, se é o que for. Não. Quem tem isso aqui que eu vou dizer agora é profeta. É profeta. Ele disse, não tem mais, pois assim diz o Senhor. Eu gosto disso. Assim diz o Senhor. Esse é o homem que nós necessitamos. Nesse homem que fica reduvidando, retrucando, que vive falando do outro, que vive criticando, que vive difamando, que vive zombando, que vive fazendo isso, fazendo aquilo. Não, é aquele que se esconde atrás da cruz. Aquele que permanece por trás da palavra. É aquele que tem paciência para esperar em Deus. É este. Não temas, assim diz o Senhor. Esse é o homem que nós necessitamos. Não disse, ora, isso talvez aconteça, irmã. Isso pode suceder, eu não sei. Não, não. Elias foi positivo. Assim diz o Senhor. Esse barril não faltará, nem essa botija secará, até o dia que Deus envie chuva sobre a terra. Amém. Aí está você, isso deve ter sido suficiente sinal para ela. E ele diz bem aqui, e ela representa a noiva. Eu não sei se uma pessoa que tem o Espírito Santo anda perambulando para lá e para cá com uma vida vazia. Não. Ele permanece firme no propósito. Ele tem o temor de Deus. Irmã, se o Espírito Santo está no seu coração, você tem o temor de Deus de tocar no nome de qualquer irmã. Qualquer homem, qualquer diácono, qualquer pastor, você tem temor de Deus, você não fala, você respeita. E você não está respeitando, não é ela e nem ele, você está respeitando o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida, respeita o Espírito Santo na vida daquela irmã, respeita o Espírito Santo na vida daquele irmão, o Espírito Santo na minha vida, respeita o Espírito Santo na vida daquele pastor. Nós estamos unificados um com o outro, identificados no companheirismo, através do sangue de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. E nos ajude a ser assim. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Nós vamos cantar o hino número 172. Eu era um pecador.
A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou meias trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um homem perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua Jesus estendeu sua mão. Aleluia, Jesus. Graça, 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 Senhor. Amém, Jesus. Nós estamos no final, irmãos. Chegando no tempo final. Nós estamos indo embora. Aqueles que têm notificado. Zaqueu e Nazaré. Silene e Maria
e Maria Isabela. Celiete e família, Elaia Pitaçolândia, Jeremias, Salomão, Mafalda e Francisca e Mateus. Deus abençoe a todos. E aqueles que não notificou também, Deus abençoe. E a nós, que podemos levar essa bênção para casa. Debaixo da quinta costela mitim, onde está o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ajudando-nos a obedecer pelo menos 10% disto. É o suficiente. Inclinamos nossos rostos. Senhor Jesus, até aqui o Senhor nos ajudou, nos protegeu, nos guardou, nos livrou de todos os males. E continuaremos confiando em Ti, Senhor. O Senhor é tudo o que nós temos. Não há nada para igualar a Ti. Não há dinheiro, não há riqueza, não há ouro, não há prata. Não há casa nova, não há carro novo, não há nada disto. É o Senhor, é tudo, em todos. O Senhor é tudo o que precisamos. É a riqueza maior que possuamos. Um dia desse, ela nos levará para a glória. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos, debaixo dessas mãos protetoras. E nós podemos permanecer assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, abençoe um outro no nome do Senhor Jesus. Estamos terminados. Amém. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz a paz. Sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que
muita paz buscar. Novo sol irá brilhar.